Fala, meus queridos, tudo beleza com vocês? Hoje é um episódio muito especial. Trouxe um convidado de peso aqui para vocês. Fotógrafo aqui sensacional de casamento para vocês, tá? E o Gui veio aqui de Valinhos, né? É isso mesmo? E aí, pessoal, isso, Valinhos. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre fotografia de casamento e outros assuntos, né? De mercado, negócio, vida artística, empreendedora, tudo que rola nesses mais de 20 anos de carreira dele aqui. Bom, bora lá então falar um pouquinho de fotografia. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo você ter vindo aqui, né? Ter aceitado. Eu que agradeço. Teve alguns probleminhas que acontecem, né? Na nossa vida aí, mas tudo é por um motivo, né, cara? E se você não vê naquele dia, é para vir hoje, com a mente melhor, mais leve também, tudo certinho. Não tenho dúvida disso, cara. E, cara, primeiro eu quero que só você se apresenta rapidinho pra galera. Fala aí o seu tempo de carreira, o que você tá fazendo, bem breve aí, só pra galera entender quem que você é. Porque aqui a gente traz um pouquinho de cada história, cada área, né? Não é uma coisa assim específica. Então, é bacana a galera saber de onde que você veio e o que você tá fazendo hoje em dia. Tá, vamos lá. Poxa, eu não pensei, eu tinha esquecido da apresentação, que ia ter uma apresentação, né? Pois é. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Guilherme Pontes, eu sou fotógrafo de casamentos, eu sou casamenteiro, tenho 21 anos. Eu tive o privilégio de nascer num lar onde a fotografia já acontecia mesmo antes do meu nascimento. Meu pai foi fotógrafo de casamento por 30 anos. Então eu tenho essa memória afetiva de estar lá, curtindo, brincando em casa, e meu pai tá em casa na função, montando os álbuns, cuidando dos filmes e tudo mais, né? Então eu tive esse privilégio de aprender com meu pai. Fui sócio dele até 2012. Me casei com a minha esposa maravilhosa, minha fotógrafa predileta nesse mundo, Camila, que está aqui nos bastidores ali. Salve! E a Mila fotografa também há 18 anos. Foi pupila do meu pai. E de 2012 para frente, a gente seguiu em carreira solo, entre aspas, né? Sem a companhia do meu pai na empresa. E foi ali, em 2012, que de fato a coisa começou a mudar para esse formato que a gente já tem hoje. Uma coisa mais artística, digamos, isso? Eu não sei. É meio polêmico isso, né? Dizem que fotografia de casamento não é arte, né? Mas foi a partir de 2012, desse momento, né, pós meu casamento, que a gente optou por trazer um trabalho mais autoral, que tivesse uma linguagem que se comunicasse com a nossa identidade, fotografia mais com luz disponível, sem tanto uso de flash e tudo mais.
Então, foi dali, de 2012 para cá, que a coisa, de fato, né, que eu vi um boom assim, significativo na nossa carreira. É isso, seguimos 21 anos de estrada, fotografando casamentos e... Tem história, hein, pai? Costumo dizer para os meus amigos, para os meus alunos, que eu não me vejo fazendo outra coisa da vida que não fotografando casamento. Claro, quero fazer outras coisas também, mas acredito que eu não vá deixar de fotografar tão cedo. E é legal a gente conversar, né, cara? Por exemplo, a gente tem... Você tem mais tempo que eu de carreira, eu tenho 15, você tem 20. E a hora que a gente para, assim, pra falar da história, tanta coisa, né, que a gente aprontou já, tanta história, tanto perrengue, tanta coisa boa que veio também, tantos frutos, né, que surgiu da fotografia, tantas amizades, né, você conheceu sua esposa na área, então é uma coisa, assim, que é só quem vive isso com intensidade e com sinceridade, né, pode um dia desfrutar de conversar com alguém, assim, que tem uma história parecida, né, cara. Hoje, é igual a gente, né, sentado aqui, tomando um negocinho de leve, e começa a refletir sobre a nossa história na fotografia, né? Quanto que a fotografia de casamento levou a gente até hoje aqui, né? Cara, é muito louco, né? Nós somos uma somatória de todas as experiências, né? De tudo que a gente já viveu. E na fotografia de casamento a gente já viveu tanta coisa, né? Foram tantas as aventuras, né? Momentos desafiadores, primeiras vezes, né? As primeiras vezes incríveis, assim, de sessões fora do país também foi a trabalho. Então... eu devo muita coisa bacana à fotografia, mas também em contraponto, né? Porque nem tudo são flores. Às vezes eu me pego pensando também do quanto que eu perdi. Acredita? Olha isso. Não estou começando o bate-papo aqui, a conversa de forma negativa não, viu, pessoal? Mas às vezes a gente esquece um pouco que essa nossa vida também, né? Às vezes as pessoas pensam, pô, você vai ser fotógrafo de casamentos? Também quero, pô, essa vida de festa, né? Ganha bem, coisa e tal. Mas quantos foram os inúmeros finais de semana longe da minha família, né? Os filhos crescendo, né? Eu e a mãe deles longe de casa muitas vezes, né? Eles sendo ali cuidados pelos meus sogros maravilhosos, né? Quantas foram as festas de família, quantos momentos... Você tem 2 filhos? Tenho 2, a Sofia de 14, minha mais velha, e o Bentão de 6, meus amores. Então, assim, são renúncias, né? Cada escolha uma renúncia, e isso é a vida, né? Como já dizia o poeta Chorão. Então, é muito louco, né? Nem tudo é positivo, mas acredito que se eu pudesse voltar no tempo e tivesse que escolher novamente a profissão da minha vida, não teria como ser outra. Então, continuo escolhendo a fotografia todos os dias. Toda profissão tem um sacrifício. Toda. Alguém vai carregar uma cruz aí que só depois de um tempo vai entender, né? A gente hoje, né? Até hoje a gente faz isso, né? A gente para de sonhar o nosso final de semana para realizar o dos outros, né? Total. E, cara, eu já... Não sei, lógico, né? 15 anos de carreira, você 20. Com certeza você deixou aniversário para trás, festas de amigo, aniversário de mãe. Cara, tudo que você imaginar eu já perdi de comemoração. E a gente acaba acostumando com isso. Aí o que acontece? Vai ficando um pouquinho mais afastado. No meu caso, aconteceu isso. Eu fui criando essa facilidade de estar sempre longe. E depois de 15 anos fazendo isso, é normal eu ficar 3 meses sem ver minha mãe. Pra mim já tá normal. Eu já não sinto mais aquele desespero. A gente se acostuma. E ela também acostuma, né? Porque querendo ou não, por mais que é mãe, sente falta, tudo, mas a hora que vê, até ela assim, depois de 2 meses, pum, lembrou de mandar uma mensagem, porque já é o hábito, você tá trabalhando demais, né, filho? Você tá sempre ocupado e tal. Então, a nossa profissão, ela é muito boa, pode trazer muitos frutos pra gente, né? Pode dar uma qualidade de vida que eu não sei se eu teria numa empresa CLT, não sei, mas o preço que a gente paga só vai ter esse peso mesmo depois de um bom tempo aí trabalhando, né? Claro. Essa galera nova, não sei se vai entender isso ainda, né? Total. Eu brinco que a câmera pesa menos que uma enxada ali na labuta, né? Mas não é fácil não, cara. A pós-produção, o tempo que a gente dá, toda a atenção. As pessoas esquecem que fotografar casamento não é só ali, né? No vamos ver do casamento. Nas horas dedicadas no dia. Tudo que vem antes, né? Tudo que acontece antes, tudo que vem depois. É muita entrega, é muita dedicação, mas eu gosto muito do que eu faço. E, claro, a gente está sempre em busca de melhorias, de se especializar mais e mais, aprender cada vez mais. Eu tô na fase da vida de tentar facilitar os processos, assim, sabe? Eu até brinquei no Threads esses dias que o perfeccionismo ainda é um calcanhar de Aquiles, assim, para mim, sabe? Então eu acho que tá na hora de deixar
soltar um pouco, sabe? Eu sofro desse mal, cara. Você viu pra montar a luz aqui, né? Nossa, exato. É um takezinho ali, enquanto não tá certo, a gente não dá o rec. Mas isso aí faz também com que a gente seja um bom profissional, né? A gente se apega muito à técnica. E eu tenho uma parte que eu ensino assim no meus treinamentos, que eu gosto, que eu falo assim, pra gente ser um fotógrafo criativo, a gente tem que se libertar da técnica. A técnica tem que ser um obstáculo mais. Então, enquanto você está preso ainda em que configuração usar, será que vai dar certo? Será que vai focar? Você não vai conseguir ser um cara extremamente criativo, extremamente assim, entre aspas, artista. Porque você precisa não depender do raciocínio da técnica e só libertar a criação. A hora que você liberta a criação, é como se você soltasse assim, né, todo o seu potencial, mesmo se errar, que hoje em dia pode fazer fototremia, tá tudo certo, né? Então, mesmo se você errar, você ter ali a chance de você colocar para fora tudo que você está sentindo, isso aí, a técnica te prende, o perfeccionismo te atrapalha. E a criação, cara, ela é solta, né? Quando que a gente imaginava que hoje um casamento super valorizado teria as fotos que tem hoje em dia? Antigamente era erro, porque os próprios clientes também estavam se conduzindo à técnica, né? Sempre focando sempre a imagem perfeita, a imagem iluminadinha, não pode tremer, né? E algumas pessoas vão quebrando isso, né? Você já viu um vídeo que tá bombando? O cara em frente ao computador em, sei lá, 2009. E ele olha pra foto do beijo, a foto desfocada dele. Poxa, ok. Nossa, poxa. a gente sofria, né? E agora, o que eu faço? Daí, tipo, corta pra 2026, ele olha pra foto desfocada dele. Pô, tive uma ideia. Ele deixa a foto preto e branca, sobe o grão e... Tá lindo, né? Meu Deus. Cara, como hoje... muda, né, o conceito. Antigamente, a gente tinha que cravar direitinho, o foco, a luz muito bem feita, tudo Os bem. primeiros 10 anos, pra você, não sei se foi assim, você pode falar aí. Porque, então vamos colocar aí, 2010 a 2020, que é um período assim que a gente teve muita atualização, né? 2020 pra cá tá meio que igualando as coisas. Mas de 2010 pra 2020, salto, a galera que não fotografou nessa época não tá ligado, né? Não. O que era sair de uma... a full frame era, lembra? 5D Mark II, agora é o que tem hoje. Em 10 anos, parece que a gente passou 30, né? Bizarro. E as dificuldades... Pra galera do vídeo também, né? Poxa. O vídeo mais ainda, né? E eu já vi, cara, os caras filmando com aquelas câmeras zonas assim. Eu tinha, a gente filmava quando eu fazia foto e vídeo. Eu fiz vídeo durante mais de 10 anos com meu pai. E, acredito, uns 10 anos. E a gente gravava com um mini DV, cara. Doideira. 720 por 480. Trocando as fitas ali, ó. Exatamente. Mas essa evolução é isso que eu estava finalizando aqui, é isso aí. A gente teve esse salto de tecnologia que preparou muita gente para o mercado digital, da gente ter equipamento, saber escolher equipamento. E mesmo usando equipamento que não seja tão moderno, a gente consegue extrair muito. Porra. E hoje eu acho a galera mais dependente da tecnologia, porque se você entregar uma D750 na mão, igual o seu equipamento hoje você tem D750, lentes série D, você falou, né? Tenho série D, G também, eu tenho 35 1.4 Art da Sigma e tudo mais, mas eu sou um cara, costumo dizer que eu sou um cara old school, eu gosto... Você usa até o equipamento pedir soco, fala assim, cara, eu não aguento mais, vamos trocar. Cara, mas não é só isso, cara. Você sabe que eu costumo vender meus equipamentos antes deles pedirem socorro, mas eu gosto da estética, saca? Eu gosto da estética das minhas fotos que eu faço com a 85 1.4D da Nikon. Mas você acha que se você for pra mim, você vai perder isso aí? Eu sou um cara exigente com foco, né? Eu sou um cara que gosta de foto nítida. E se tem uma pessoa que é mais exigente com foco do que eu, é a minha esposa, é a Mila, né? Mas você usa Nikon, tá tudo certo. Pois é, né? Mas assim, nos casos em que muitos fotógrafos, amigos, né, prestam serviço pra gente, muitos ex-alunos e coisa e tal, e utilizam mirrorless, né? Nikon ou não, Sony, Canon e tudo mais. Cara, quase nunca a gente consegue um resultado com a foto dessa galera tão nítida quanto a nossa, sabe? E daí a gente fica naquela, na pós-produção, na hora da curadoria, a gente pensa, será que isso é por conta do equipamento ou por conta do cara que não conseguiu extrair o melhor do equipamento? Então a gente ainda fica naquela. Então, eu tive D700, comecei com D90, né? Você nem... Eu usei, cara. Eu comprei de curiosidade. Aí, fiquei 15 dias. A primeira, eu comecei com uma D70S, né? Mas enfim, né? Papo para outra conversa, né? A gente vai esticar demais. Mas eu curto evoluir nos equipamentos, buscar equipamentos melhores, outras lentes e tudo mais. Mas eu também sou aquele cara que quando eu encontro a minha estética ali, encontrei uma combinação que me agrada. Eu tenho um pouco de dificuldade de soltar,
sabe? Então, desse ano não tem outra oportunidade, outra escolha que não partir para as mirrorless, né? Mas não porque eu quero muito trocar de equipamento, porque eu preciso, minhas câmeras não estão dando conta, minhas lentes e tudo mais, né? Porque, pô, tudo se encaminha para isso, não tem como mais, né? Fugir. Mas eu piro nas minhas fotos com lente da década de 80, sabe? nos meus cliques analógicos. Então, eu gosto, né, dessa foto muitas vezes cravadinha, coisa que às vezes eu não tenho numa foto de freela com mirrorless. Eu ainda sou... O que eu acho que quem sai da DSLR e vai para mirrorless, o que mais sente assim aquela mudança radical é no creme do desfoque, sabe? Exato. Você perde. Você só vai voltar a ganhar isso quando você usa lente muito boa e câmera mais avançada. Só que é muito caro. Só que daí a Nikon tem a ZF. Eu acho que você é o estilo da ZF, cara. Eu vi uma ZF recentemente de um amigo. Porque imagina você fotografar com isso aqui, aí você consegue ter o gripzinho, né? Sim. Só que a ZF, de todas as mirrorless, e eu posso falar que eu já testei tudo ali, é a única câmera que entrega a foto mais próxima da DSLR. Então, não sei quem foi que me disse que é a ZF que compartilha sensor com a D750 ou não? Não, posso estar essa falando informação besteira. eu já não tenho certeza. Bem, alguém me falou que ela tem, que de fato das mirrorless ela tem uma... Ela tem, cara, é uma textura assim que eu não sei explicar, porque de sensor eu não vi nenhuma diferença, né, no nome, a não ser que depois eu posso pesquisar e colocar aqui no vídeo para a turma. Mas ela enxerga melhor à noite, ela tem a velocidade dela é igual da Z6 III, da Z8 praticamente. Ou é o a sensor da 780? Bem, não sei. Não, a 780 é o mesmo sensor, o mesmo processador da Z6 II. Speed 4? É o Speed 6. Speed 6. Já tá no Speed 7. Caraca. O seu é o 5, eu acho. O seu é o 5, eu acho, viu? Sério? Caraca. Só que a D750 tem a sua história, né? Vamos respeitar ela. Eu amo essa câmera. Sabe que uma coisa legal de você ter vindo aqui? Porque você é prova viva que não precisa ter câmera atual para fazer foto boa. E não precisa ter lente foda, lente de 1.2, 1.4, cara. Não, as minhas lentes são 1.4. Não, mas eu nunca fotografei com uma 1.2 Nikon, assim, sabe? Eu não conheço. Acho que da Nikon só tem a manual, né? Aquelas antiguinhas, aqui, assim. Mas assim, foca se Deus quiser aquela. Exato. Mas eu vejo, inclusive em amigos que estão começando agora, ou ex-alunos e coisa e tal, essa ânsia, não criticando, tá, Fabiano, pelo amor de Deus, ainda mais eu tô diante do cara que manja tudo de Nikon e mirrorless e tudo mais, mas aquela coisa de tipo, quero equipamento, me dá mais equipamento, quero a nova lente, eu quero a nova câmera, eu quero isso e aquilo. O cara, porra, nem dá conta de entender a câmera que ele tem, o equipamento que ele tem, sabe? Quais são os recursos, o que ele consegue tirar daqui, sabe? Então, porra, olha só, às vezes eu tô fotografando, tô num casamento, num determinado lugar. Do meu ponto, não que eu seja preguiçoso, porque eu ando pra cacete, mas do meu ponto ali, de onde eu tô, quais são as fotos que eu consigo fazer daqui? Sabe? Se eu levantar um pouco, abaixar, viro pra cá, às vezes a pessoa tá aqui, sabe, pulando pra lá e pra cá, e ele não tira proveito das melhores cenas, dos melhores ângulos, da onde ele já tá, sabe? Às vezes ele não tira proveito o melhor proveito do equipamento que ele já tem, da lente que ele já tem, ele não conhece o equipamento, só quer trocar. Então, eu costumo dizer que, pô, quando você encontra sabe, ali o ponto de que você sente que está extraindo o melhor do teu equipamento, para passar quantos hoje você tem alguma lente preferida assim para o casamento? Cara, tenho. A minha 85 em 4D, eu acho que é a minha predileta. É muito... Você vê muitas vezes quando tem alguma foto ou outra que alguém solta a minha na internet, eu tô com essa lente. Então, tô com as duas de 750. E aqui na case eu fico com mais duas lentes. Uma 20mm D também, 2.8. Já tive essa. E uma 51/4 Nikon. Então eu curto muito fazer uns retratos com a 50, e eu curto muito a 20mm e pista de dança, foto de arquitetura e tudo mais. Mas 80% do tempo, uma 35 ou 85. Mas a 85 tende a ser a minha predileta. Essa dupla fez jornada de muito fotógrafo, né? Eu também. Eu fui relutante ali, cara. Nossa, eu usei por muito tempo, assim, 35, 85 na época dos concursos, né? Eu parei de participar de concurso em 2019. Eu nem comecei ainda. Mas você sabe que 2015 a 2019, que foi o auge para mim, assim, né, dos concursos, era o nosso Instagram. Verdade. Era o nosso marketing, era o nosso outdoor. Então, quem hoje faz o posicionamento, o Story Maker, o que a gente tinha em 2015, 2016 para mostrar o nosso trabalho, valorizar? A rede social estava engatinhando, né? O Instagram estava engatinhando em 2015. A gente usava Facebook.
né? Porra, muito. Então, assim, você postava um casamento, 50 fotos, um post, lembra? 110 fotos, uma prévia. Era normal, né? Um baita álbum, todo mundo via, comentar. Começou a dividir a atenção, você vai começando a ficar de lado. A fatia vai diminuindo para você também. Exato. Só que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que não é só, né, fotografar, não é só trabalhar para concurso. E ninguém falava de posicionamento. Posicionamento era... A gente fazia sem saber o que era, né? A gente já se vendia num casamento de forma natural, agora só tem um nome, né? Era bem raizão mesmo, né? Cara, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria que fazer o que eu faço hoje para conseguir vender um casamento. Parece que eu estou implorando para os clientes que eu sei fazer. Eu estou mostrando, cara, pelo amor de Deus, você está vendo que eu sei fazer um casamento? Eu preciso mostrar mais o que para você? Porque tem gente que às vezes pergunta para mim ainda, você faz casamento? Mas se parece que você não está fazendo mais, né? Às vezes por causa das postagens, né? Então, assim, essa insegurança gera um pouco por conta do excesso de pessoas que tem, né? Mas hoje, como é que você vê o mercado, assim, para você, no seu ramo, assim? Hoje, os clientes que aparecem para você, que é uma dúvida muito comum da galera, né? Que é a captação. Hoje, o que eu mais percebo, assim, de dúvidas da turma é vendas e captação de cliente. Vamos começar assim. Hoje, como que você faz a captação de cliente? Você é por cerimonial, por indicação ou é orgânico? Assim? Cara, é engraçado, né? Mas hoje... Vamos pensar lá. Mais de metade dos meus clientes chegam por recomendação. De outros casais que nos conheceram, nos contrataram, de parceiros do ramo, cerimonial, decorador, tudo mais. E tem esse restante, os demais 50%, vem das redes sociais, né? Basicamente aí, mais, sei lá, vamos pensar. Dessa segunda metade, desses 50%, eu acho que quase que na íntegra Instagram. A vitrine tá ali e marco alguns clientes ali, eles compartilham e a coisa funciona ali. Mas eu não faço campanha, cara, quase nunca. Assim. Você sabe que os meus amigos que são da área, né, tem outros fotógrafos ou amigos especialistas em marketing, eles falam, caraca, meu, você não faz campanha, você podia botar ali, fazer isso, aquilo e tal. Então, vez ou outra, eu faço alguma campanhazinha, mas, brother... É por conta da correria, mas eu clico lá no impulsionarzinho ali. Você tá fazendo mais que eu já. Meu. Então, assim, cara, aquela campanha detalhada de pôr lá no gerenciador de anúncios, fazer aquela parada. Meu, eu não faço nada disso. Ainda mais que você é próximo do Matheus, né? Nossa, mas o Matheus come meu toco, assim. Às vezes a gente tá em algum lugar, ele fala, pô, Gui. Ele fala, cara, melhor que nada, beleza, né? Eu não faço pelo celular direto, porque pelo iPhone você paga uma taxa até maior. Eu faço direto pelo Safari. Mas ele fala, melhor que nada impulsionar, mas não é o certo, né? Daí eu falo, puta que merda, né? Mas assim, correria, falta de tempo, é tudo muito... Nosso estúdio, poxa, é tudo muito... Eu faço muita coisa, eu e a Mila, né? Nós temos a nossa equipe, tem a Nath, tem o Ju, que dá uma baita força. Mas assim, basicamente, a gente põe a mão na massa, na pós-produção, e trabalha muito nas edições e acaba não sobrando tempo para cuidar disso como deveria. Mas é uma falha minha, sabe? Você também edita os casamentos? Edito. Então é uma falta gravíssima minha não cuidar disso. Mas eu costumo dizer que quando você faz um trabalho bem feitinho para um casal, que eles percebem o quanto que você está doando ali de amor, colocando de dedicação. Eu sempre saio de casa, dentro do meu carro, enquanto eu estou indo para um casamento, eu faço as minhas orações e peço para que seja um dia bacana para todos os fornecedores, para todos os convidados, para os noivos, e que eu possa voltar para casa com fotos dignas de portfólio, que eu possa voltar para casa com imagens que vão ali retratar de fato o amor daquele casal, aquele passo que eles estão dando na vida deles de uma forma bem genuína, bem honesta, sabe? Eu quero que o trabalho seja um trabalho atemporal. Então eu estou sempre me desafiando ali, por mais que às vezes a gente esteja em situações diversas, né, de luz, de tempo, de clima, de local e coisa e tal, mas sempre disposto a dar o nosso melhor ali, cara. Eu costumo dizer que a idade, eu só percebo a idade que eu tenho quando eu olho pro espelho, porque enquanto eu tô trabalhando ali, parece que eu tenho 18 anos ainda, assim, é muito louco, quem vê o gordinho ali abaixando, levantando e coisa e tal, né? Não vê o Dorflex que a gente, a quantidade de Dorflex, né, que a gente toma, exato. Mas, cara, sempre no intuito de dar o nosso melhor. Então, o cliente sente isso, ele percebe, né? Vez ou outra, até quando a gente atrasa um trabalho e o cliente recebe o trabalho e ele percebe o amor, né? Ele percebe a dedicação, o carinho. Qualquer chateação por conta de alguns dias de atraso dá um lugar para um sentimento de alegria, porque é nítido, né? Quando você vai dar o teu melhor, faz uma entrega
de primeira, né? O que eu vejo, assim, cara, porque, querendo ou não, a gente tenta não se comparar, mas como eu vejo muita gente entrando, né, pedindo as coisas para mim, perguntando e tal, a gente acaba se envolvendo com os alunos, né, acaba tendo, assim, até quem não é aluno, quem é amigo, assim, mais novo que tá entrando, dúvida de equipamento, aí chega nessa parte do casamento que é comum, né, o cara acha que pra ele ficar bem de vida, ele tem que fotografar casamento, né. Só que o que eu acho que pode estar faltando hoje na turma nova é isso aí que você está falando, porque o que é? É você ir para o casamento e não pensar na sua imagem, no seu story maker, se vai te mostrar ou não. É contar a história bem feita, se entregar para a história, tá ali, ó, aquela hora da cerimônia focado o tempo todo em não desperdiçar nenhum tempo ali olhando o celular, fazendo story. Focar total, cara, sua atenção no que está acontecendo em volta, né? Mas sabe, Fabiano, que eu tenho uma fama de ser chatão, assim, né? Inclusive com fotógrafos que tiveram a oportunidade de trabalhar como terceiro fotógrafo pra gente. Agora eu vou ser seu terceiro fotógrafo. Quem dera, imagina. Ele falou que eu posso ir. Eu quero ir, hein? Imagina. Como é que a gente faz uma coisa dessa? Pelo amor de Deus. Não brinca não, que eu chamo. Mês que vem só tem um casamento. Olha aí. Aproveita. Nossa, eu tenho muito, hein? Ó, então vamos. Depois nós fecha a agenda. A gente alinha isso. Então, o que acontece? Quando eu tô fotografando, cara, eu saio de casa nessa responsabilidade de dar o meu melhor, de saber o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é precioso, que eu não tenho margem de erro, cara. E eu tô ali totalmente dedicado e concentrado no meu trabalho. Então eu sou um cara que conversa pra cacete, eu sou o tiozão das piadas de fim de ano, sempre o tiozão do pavê e tudo mais, mas quando eu tô na minha função, cara, principalmente numa cerimônia ali, nas coisas que acontecem antes e depois, na festa eu me solto um pouco mais, mas eu fico muito concentrado e eu fico muito ali, eu sou muito exigente, eu cobro muito dos meus profissionais que estão ali, do meu time, e eu sei que aquilo ali não é brincadeira. Só que eu já perdi amizade por conta disso, cara. Já aconteceu de aluno mandar mensagem e falar, cara, fechei meu primeiro casamento, coisa e tal, queria muito te mandar essa mensagem pra te agradecer e pra te falar, o que você acha e tal. E eu falar, você quer mesmo que eu diga? Eu quero, o que você acha? Eu falei, eu acho que você não tá pronto ainda pra assumir essa responsabilidade. E a pessoa depois nunca mais fala comigo. Você entendeu? Por quê? Porque, cara, não é brincadeira, Fabiano. Porra, só quem tá ali no vamos ver e entende né, o que é quantas pessoas não tiveram a oportunidade de passar pelo drama de ter uma câmera que travou na entrada da noiva? Já? Você entendeu? Eu tive na saída, na entrada não. Pô, mas eu tô sempre ali com duas câmeras e tudo mais, ok. Só que, e aí? Você tá pronto pra resolver uma emergência? Se der algum problema, como é que você faz? Se a lente trava, e aí? Tem gente que sai, cara, já teve freelancer uma vez de fazer casamento comigo. A hora que a pessoa abria a mala, ela só tava com uma câmera. Você fala, Fabiano, quem sai pra fazer um casamento, brother? Com uma câmera só. Cara, eu tenho umas histórias muito cabulosas, assim, que parece que o universo de testa, né? Tem casamento que fala assim, vamos ver se o Fabiano tá pronto pra um teste hoje. Cara, eu sempre levo um AD400 Pro, um AD200 Pro, coloco na mesa do bolo pra fazer aquela foto da família. Coisa linda. Eu gosto, F8 eu faço, foto da família. Nossa, perfeito. Os caras ficam fazendo 1.4, ó, cuidado. Cuidado que você... Galera, eu já fotografei as minhas primeiras 1.4, eu era jovenzinho, eu fazia entrada, cara, as entradas tudo em 1.4. Eu faço 1.2 a entrada, mas, louco, mas hoje foca, Você é doido. Não, se você vê o arquivo, cara, foca... 1.2. Foca tudo, pai. Depois você vai ver. E aí, cara, eu fotografo nesse Benito Studio aqui direto. O mesmo flash, os dois ali. Cheguei na mesa do bolo, aquele casamento com um monte de decoração. Tive que colocar 3 pontos de luz. Uau. Simplesmente falhava a cada 2 fotos. Puta merda. E você mantendo a plenitude ali. Não, tá tudo... Aí um flash aqui, o outro não pegava. Aí o de trás falhava, o da frente não. E assim você fala, cara, como que tá falhando esse Benito? Eu fotografei ontem e não falhava. Mas parece que no casamento é uma pressão tão grande, né, que a gente sente ali, que qualquer coisinha, que por mais que seja simples, né, era só qual que era o rolê certo? Sincronizar todos os canais para ver qual canal estava melhor naquela situação, porque estava dando interferência, alguma coisa. Só que como é que você vai raciocinar isso na hora, com a família na mesa do bolo ali esperando, a cerimonial assim, ó, vamos para o próximo? Pode mandar o próximo? É isso. Então assim, você assume a bucha, já raciocina rápido, a mãozinha ali, ó, para lá e para cá. Cada foto uma fotometria. É louco, né?
Mas a gente tem que resolver. E não tem que transparecer isso, tem que manter a postura, né? Galera, eu dou uma dica para os meus alunos que é a seguinte, tá? Quando você estiver fotografando um casamento, e acredito eu, que seja sendo um terceiro fotógrafo ou um segundo, não sendo o fotógrafo principal, se você está fotografando e você não está conseguindo a foto que você quer, não está conseguindo a fotometria que você quer, você está perdido, você está desesperado, você está apanhando ali, para quem te vê, para quem olhar para você, para o teu rosto, para suas expressões, para sua fisionomia, você tem que estar ali, ó, arrasando, cara. Carão de quem tá arrebentando. Você olha pra câmera, assim, aquela foto tá péssima. Desse, isso aí, puta fotão. Depois recupera. Exato, cara. Porque o que acontece? Se você chega, o cliente percebe quando a pessoa tá com aquele olhar de ai, tô desesperada, meu Deus, será que eu sei o que eu tô fazendo? Será que... Ai, não, cara. Você tem que ser o cara da confiança. O cliente tem que olhar para você e entender que ele está em boas mãos, que ele está seguro, que o fotógrafo que ele escolheu é profissional. Então, por mais que você não esteja conseguindo o resultado que você queira, seja num casamento ou numa sessão, não deixe transparecer isso. Sabe? Mostre ali confiança e tudo mais. Depois, na pós, você dá um jeito, se vira e tudo mais. Pô, eu já fotografei sessões de casais num momento de burnout, cara, da minha vida. No momento em que eu tava assim, cara, só o pó da rabiola mesmo, assim. E ali a coisa acontecer e tudo mais, ninguém perceber. Chegar em casa e cair na cama, descansar, me enterrar ali em cima do travesseiro, porque só Deus sabia o que estava acontecendo na minha cabeça naquele exato momento. Mas diante do cliente, cara, o cliente não tem nada a ver com isso, tá tudo bem. Você é ser humano, você tem os seus momentos e tudo mais, você pode sofrer com isso, né? De sentir medo, de não estar gostando do resultado, mas não deixe transparecer. Mostra que você está arrasando, que você está tirando de letra, dá um sorrisinho, chora a hora que você chegar em casa. Ali não, Vai no banheiro pra esposa não ver. Exatamente. Cara, legal. E hoje os casamentos... Sorrisão bonito do Fabiano, cara. Olha, amor. Que isso, pai? Ô, Fabiano, do nada? Estilosão, cara. É o TDAH, desculpa, gente. Ô, Fabiano. Ele focou demais aqui. Tô aqui só olhando pro pai aqui. Ó, agora você conseguiu enxergar aqui. Pô, né? Tá. As facetas é bonita, né? O homem é bonito, pô. Mas eu falo que eu sou o rei da permuta, viu? É mesmo? Tudo que você vê aqui é tudo permuta. Pô, eu também faço permuta, né, gata? Mas Nossa. eu faço permuta na escola das crianças. Aqui, ó. Tudo que puder, né? Ó, cara, os móveis aqui foi permuta, o botox da esposa é permuta. É isso, cara. Eu fui lá, tô comprando o gato lá. Permuta também? No segundo gato que ele ofereceu, mas a gente pode fazer de uma outra forma. Boa, genial. É isso, cara. Olha lá, Camilinha. Eu tenho, cada 3 meses a Aline pode fazer o que ela quiser lá. Sensacional. Eu adoro fazer isso também. Eu sou o cara do escambo, gente. Meu serviço, troco ali. A hora que a galera descobriu o poder que a permuta tem, eles vão dar mais valor nisso. Concordo. Mas é isso, né? A nossa mente empreendedora hoje, ela tem vários caminhos, assim, né? Então, hoje eu tenho o YouTube, casamento, estúdio, alunos e basicamente isso, né? E hoje, assim, eu não falo que eu sou especialista de casamento ou especialista em estúdio. Eu estou numa fase que eu estou fotografando mais estúdio, que pode ser que acabe, pode ser que venha uma outra coisa, uma outra área. Eu quero comprar, sabe o quê? Uma lente para fotografar passarinho. Caraca. Porque eu tô numa vibe que eu preciso fotografar não por dinheiro. Alguma coisa assim para libertar um filme, pouco. Cara, isso aqui, ó. O filme dá um trampo do inferno, né? Mas a gente pode tentar. Cara, eu costumo dizer... E é mais barato que a lente. Não, eu falo para os meus alunos e para os meus amigos, né, clientes e tudo mais, que é o meu hobby caro. Porque você vai comprar um filme, pode ser um filme rebobinado, não deixa de ser caro. Daí você vai mandar pro LabLab, você manda Sedex, tem revelação e tudo mais. A câmera, as lentes. Você deixa o quê? Os 200 cada vez que você revela? Ah, muito mais. Louco. Muito, porque eu mando vários rolos, né? Manda, agora eu tô com 10 rolos de filmes para mandar. Então, ixi. Eu quero comprar uma lente. Isso aqui é novidade pra turma aqui. É uma da Nikon, é uma 180-600. Porra, nunca ouvi falar dessa lente. É uma lente, ela é 5.6 e ela vai até o 6.3, né? Que ela vai expandindo a abertura também. E, cara, é pra fotografar a natureza. E eu comecei, quando eu aprendi a fotografar, foi na natureza. Porra, que legal. Eu pegava um tripézinho meu, tem uma foto no Facebook, assim, que tá eu no tripézinho olhando assim, com uma 18-55 e uma T3i. Cara. No meio do mato, assim. Uma cena mó legal, assim. E do nada? Você começou? Não, foi assim, né? O primeiro ano foi assim, mas logo eu percebi que era jogo rápido, né?
Era assim, cara, parte de equipamentos. Hoje a galera viu falando de câmera e tal. Cara manja, hein, gente? Não, Entende mas tudo. eu sempre aprendi rápido essas coisas de configuração, de câmera. A minha mão sempre se adaptou muito ao equipamento. Não sei por quê. Veio do nada, assim, né? Que do nada, nada do nada, cara. A gente, Competência sua, cara. a gente nunca teve assim ninguém na família que era ligado a alguma coisa artística. Nada. Tudo operacional padrão. Aquela coisa assim, produção. Meu pai metalúrgico, minha mãe costureira. Não tinha assim um ar de arte que envolvia a gente, né? E, cara, eu sou fotógrafo, minha irmã maquiadora e meu irmão confeiteiro. Porra, tudo artista. Tudo fora da curva, assim, sabe? Então, assim, virou uma salada ali de arte no meio da família. Mas, ó, tua mãe costureira também, pô. Não, Aliar. ela tinha foi no começo, né? Depois a gente não chegou a pegar essa fase, ela costureira, né? Mas a fotografia de natureza, pra mim hoje, cara, eu gosto muito de montanha, né? Nossa, que delícia. De mato, assim e tal. E eu falei, cara, eu preciso comprar algo. Porque a gente compra muito equipamento, só pensa em trabalho, né? Trabalho, 51.2, a 85, não sei o quê, o flash e tal. Mas a gente não pensa em nós também, né, cara? Assim, algum lazer que. É tão gostoso fotografar viagem, né? Você vai, você não. Se você fizer 10 fotos no dia, não tem problema. Eu vou comprar uma câmera que chama Out. Olha a propaganda, hein? Out, que é da galera do Festival de Filmes Vencidos. É uma camerinha digitalzinha com pegada câmera descartável, com uma lentezinha de câmera descartável e tudo mais. Só que ela é digital. Essa câmera não tem visor. E você sai como se fosse uma câmera descartável mesmo. Você faz suas fotos e chega em casa e descarrega. E tem essa vibe vintage e essa fotografia mais roots, né? Uhum. E porque o que acontece? A gente deixa de fotografar como um amador, assim, entre aspas, pra gente, como família e tudo mais. Tudo que a gente quer fotografar, a gente quer fotografar. Oh, tem que ser um fotão, tem que ficar bonito pra postar, tem que isso, tem que aquilo. Só que, porra, não tem que nada, velho. A fotografia, às vezes, tem que cumprir o papel dela ali de registrar o que tá acontecendo de uma forma simples, honesta e acabou. Só que a gente tem essa coisa de... Quantas vezes você deixa de postar suas coisas pessoais? Não sei, no seu caso. No meu, muitas vezes. Porque não tá bonito ou fotograficamente falando aceitável pra tua galeria. Vai sujar o feed, né? Exatamente, você entendeu? Porra, eu sinto falta de ver no Instagram aí foto de planta desfocada, foto de comida mal tirada, foto borrada. Sabe, hoje em dia tá hoje tudo é tão... a obsessão pela perfeição, né? Exato, cara, eu sinto falta disso. Não, sabe? mas a gente é assim mesmo. Parece Agora- que tudo em volta te obriga a ser desse jeito, Pô, né? se eu soubesse que você tinha essa caralhada de câmera analógica aí, eu tinha trazido alguns filmes pra você. Tô sempre liberando uns filmes pra alguns amigos, Tá, cara. libera um pra essa aqui, então, que eu vou Porra, usar você essa vai aqui. curtir. Fotografia analógica, eu vou te falar, é ali no meu hobby caro. E eu levo nos meus casamentos. E como é que você levo nos- fotometra isso aí? Cara, as que eu uso hoje, as minhas que eu uso oficialmente em casamento, são câmeras mais modernas e tudo mais. Então, Essa aqui não tem fotômetro, e aí? tem, mano, claro que tem. Tem E aí? fotômetro também. Você vê ali o mais ou menos bonitinho ali. Dá pra ver? Dá. Então, eu, como faço tudo sem flash, eu fotometro normal ali. O foco que é difícil, né? essa tem daí que encaixar ali. Então, mas eu nunca usei o foco no manual encaixando assim, sabe? Aqui tá. É da hora, né, cara? Muito. É maravilhoso. Ó, o isso. buquezinho dela é cremoso, hein? É lindo, é lindo. Só que o que acontece? Eu não costumo fotometrar, não. Focar juntando as bolinhas, cara. Então, ou às vezes eu vou na metragem quando eu tô fotografando com uma lente manual. Ou eu gosto muito de fotografar com a tripezinha que eu tenho lá. Ou no olho mesmo, assim, de olhar, ver que tá focado e clicar, porque eu acho que dá muito trampo ficar ali. Não aparece a corzinha quando tá em foco, assim? Então, daí eu... pois é, eu uso o DSLR também. Essas moderninhas, aparece o Fox Peaking lá, É. aquela coisinha. Tá? Tava vendo aqui as câmeras do Fabiano, ele falou, eu falei, cara, não tá focando. Ele falou, clica no meu rosto aí. Porra, eu uso o D750, cara. Olha lá pra você ver, ó, o quadradinho, o foco no olho. Olha lá. ali, porra, o meu não tem foco no olho porra nenhuma. Não, aqui aí Então, tá um nojo isso aqui, viu? Tá nojo, pô, pra caramba, né? A fotografia analógica, cara, você vai pirar por quê? Eu levo eu tenho muitos casais que me procuram por conta da fotografia analógica, só que eu não vendo esse trampo. Eu não vendo lá em contrato, fotografia analógica e tudo mais, porque a fotografia analógica, atualmente, ela precisa de várias coisas para funcionar. Então, você tem que estar com uma câmera que esteja funcionando perfeitamente, você tem que estar com um filme bom, você tem que saber expor ele bonitinho, fotografar, tudo bonitinho, você tem que saber que o Sedex vai chegar no laboratório. O pessoal do laboratório tem que acertar a revelação. Claro, o LabLab não tem erro, os caras são os melhores, na minha opinião. Só que são muitas as variáveis, né? Então, eu não vendo esse trabalho porque não está só nas minhas mãos. Só que o fato de não estar só nas minhas mãos é o que me fascina.
Porque eu faço clique, eu não sei o que vai acontecer, o que vai chegar, o que saiu. Porra, eu amo isso, cara. Eu amo essa coisa de esperar para ver o que saiu, se não saiu. E eu tenho percebido atualmente que os meus clientes, pelo menos os meus seguidores, eles têm pirado muito nesse lance da fotografia analógica. Então, sempre que eu publico uma sequência de fotografia analógica, normalmente eu publico nos stories, a galera vem com bastante reação, pergunta e tudo mais. Então, eu acho que a gente tá, acredito eu, e peço a Deus que isso aconteça, eu acho que a gente tá numa fase das nossas vidas que a IA, do jeito que a gente tem conhecido e tudo mais, daqui a pouco ela vai cair num campo um pouco bizarro para muitas pessoas. Como assim? Antigamente eu fazia uma série de retratos e eu percebia que o cliente queria que as fotos ficassem com as peles impecáveis, coisa e tal. Hoje em dia o cliente fala, mas pode deixar o tratamento mais leve para não ficar com cara de IA. Então a galera tá fugindo disso do IA. Nossa, que cara de IA. Isso aí é feito com IA. Nossa, isso é... E eu percebo que vejo isso pelos meus filhos, pela minha filha mais velha, inclusive, a Sofia tem 14, que eles estão pirando nessa ideia. Minha filha tem um disco de vinil, sabe? Ela gosta de pegar a guitarra dela, plugar na caixa de som e fazer um sonzinho e tudo mais. Que essa geração tá indo para esse lance um pouco mais low profile e de querer extrair um pouco a coisa mais mecânica, mais analógica da vida, sabe? Então eu acho que a gente vive esse surto de AI, de tecnologia e coisa e tal, mas eu acho que tende a entrar num campo assim, que as pessoas vão ter um pouco de repulsa num futuro não tão distante, entendeu? E não é à toa que as câmeras analógicas estão bombando, a venda de filme aumentou pra caramba, você vê que o LabLab tem revelado ainda mais filmes, contratando ainda mais pessoas, porque eu sinto que essa pegada do analógico, eu sei que a gente está em 2026 e já muitas pessoas usam o analógico e tudo mais, mas pro Guilherme do futuro, daqui a 10 anos, você volta aqui para assistir esse vídeo, você vai perceber que daqui a 10 anos o filme vai estar com tudo. E olha que a gente está falando de uma tecnologia antiguíssima, né? Então, se permita, Fabiano, olha só, você tem noção que você é o cara das câmeras, que você conhece os seus equipamentos a fundo. Pronto, mais um hobby. Então, você ensina e tudo mais. De repente, vai vir para você uma parada que você conhece, que é fotografia e equipamento, só que você vai testar novas texturas, novos filmes, novas cores. Você vai puxar um filme, vai empurrar o outro, você vai fazer experiências. Cara, eu só vou conseguir se você me ensinar. Porra. Nós vai ter que marcar um rolezinho, então. Eu tô com vários filmes de cinema lá, rebobinados, que são bem legais. Tem que testar aqui, ó. Pô, vou adorar. A hora que só com a cinquentinha só. Nossa, cara. Eu tenho várias linhas série D aí pra essa câmera que vai ser maravilhoso. Daí meu pai morreu e... Seu pai morreu que ano? 2020. Ah, foi na pandemia. Primeira onda. Foi Covid? Foi. Não tinha vacina. Eu não queria falar do seu pai, mas aí... Não tinha como não falar dele. É um assunto seu, né, pai? Daí é você que manda. E eu... Cara, é o cara. Olha a assinatura dele aqui. Então. Mas fiz com ele vivo, hein? Você aprendeu a fotografar com seu pai? Foi. Porra, tudo. Seu pai trabalhava também assim, no casamento, tudo? Sim, meu pai foi casamenteiro. Meu pai fotografou casamento em Valinhos por 30 anos. Daí faleceu... Fez história lá, né? Fez história, faleceu precocemente. Ele tinha aposentado. 6 meses depois, ele voltou para a terra natal dele. Voltou para Ivaiporã com a minha mãe. E morreu. Por isso que a gente não pode deixar de curtir a vida, fazer as coisas que a gente quer fazer agora, sabe? Claro, sem meter o louco 100%, mas meu pai tinha tantos planos, tinha tantos sonhos assim que ele deixava pra quando eu aposentar, sabe? Enfim, não deu tempo, né? Mas, ele foi homenageado na nossa cidade, virou nome de rua, sabe? E era um cara muito querido. Tem uma coisa que às vezes eu penso, que eu nunca quis ser reconhecido nacionalmente, a galera me reconhecer na rua, falar o nome de fotógrafo, não, você tem que ser o Fabiano. Mas eu sempre pensei assim, cara, que tipo de fotógrafo eu quero ser? Com isso vem a pessoa que você vai se tornar também, mas o principal assim, o que eu vou deixar? Que mensagem que eu vou deixar? Quando eu morrer, se eu morrer amanhã, atropelado, sei lá, morreu, pum. O que o Fabiano fez aqui? Alguma coisa ele contribuiu? Deixou um legado dele, deixou um nome legal? Se realmente assim, sabe, fez diferença na vida de alguém? Porque, cara, as pessoas quando não têm um propósito desse, de vida, né, que é você deixar o seu nome pro próximo, vamos supor, eu não tenho intenção de ter filhos. Então, teoricamente, a minha geração vai acabar comigo.
Olha só, os meus filhos estão à disposição do seu espólio, da sua herança, de tudo que você quiser deixar aí, viu, Fabiano? O testamento, né? O testamento. Eu tenho que deixar pra alguém. Mas às vezes uma reflexão que eu fico. Eu tenho uns picos assim dessas ideias assim. E quando vem, cara, sempre surge um vídeo novo no canal, né? E eu gosto muito de falar assim do coração mesmo, tanto que o meu canal ele é muito sincero. E isso afasta muita gente também. Tem gente que gosta de uma vida maquiada. A sinceridade demais assusta, né? Assusta. E, cara, eu tenho poucos alunos, mas são tão legal, assim. É uma galera que assim, cara, eu só gosto de estudar com você por causa do seu jeito. É isso que eu precisava. Na hora que você tem que falar, você fala. Você não se preocupa. Às vezes eu falo meio sem pensar, assim, naquela emoção, né? Mas a mensagem chega rápido, não fica enrolando pra pessoa, sabe? Isso, cara, eu aprendi assim, cara. Eu aprendi na porrada, claro, com muito amor, né? Meu pai sempre foi um cara muito foda nesse quesito, um paizão, mas não tinha, não era fofinho não na hora de ensinar, sabe? E eu não consigo ser assim. Então, eu já tive alunos assim que choraram, cara, num casamento, assim, porque sentiu que eu fui rude, né, e coisa e tal, mas não, cara, não é. Porra, eu sei. Eu sou igualzinho a você, cara. Eu tive dificuldade em ter uma equipe fixa, porque esse meu jeito, assim, cara, não é possível que você não tá enxergando isso. Pô, cara, não sabe segurar um flash. E às vezes a gente fala porque a gente tá tão preocupado com o momento de não perder, e o moleque tá indo pro lado assim, segurando o flash assim, né? Ah, não dá, né? Aí, sabe aquela coisa? Só que na hora, eu já... Né? Mas eu tenho o cara meio de bravo assim, mas é aquela coisa, é o excesso de atenção em executar aquela ação, né? Sim, então, total. se eu estou no casamento, cara, eu não tô preocupado com o Instagram, velho. Às vezes eu esqueço de fazer uma story, vou lembrar só no final da festa. Total. E lógico, hoje a gente tem recursos, né? Todo mundo se filma. Se eu não tô ali, a cerimonial tá filmando, depois ela marca e tá tudo certo. Mas, cara, numa cerimônia, eu ligo o meu modo ali caçador. Acabou, velho. E hoje eu só trabalho com umas 50. Olha isso, que delícia. Eu faço um casamento inteiro com umas 50. Não troco de lente. Eu já fiz isso no passado, que delicinha, né? Com um 2, né? Pô, não, com um 4. Um 2. Vocês já viram a 50mm um 2, gente? A estrutura da lente. Não, mas ó, vamos lá. A um 2 eu tenho faz menos de um ano, né? Mas eu tava com um 8. Fotografando um 8. Também, né? E, cara, ninguém percebeu que eu troquei. Pois é. Então mas você percebeu. Lógico. Mas voltando pro assunto aqui do meu pai, que eu até te interrompi. Esse lance de herança, o que eu quero deixar, qual que é o legado, qual que é a missão, propósito, coisa e tal. Eu sinto que meu pai nunca se preocupou com esse lance de deixar uma herança, assim. Vou deixar um herdeiro. Eu sinto que ele me construiu para fazer de mim um sucessor, cara. Sabe? Não é um herdeiro. Não é um cara que vai herdar o que ele construiu, é um cara que vai dar sequência no propósito dele. Meu pai era motorista de ônibus. Meu pai tem mais 2 filhas, 2 meninas. Eu sou o único filho do meu pai com a minha mãe do casamento deles. Eu tenho 4 irmãos, contando os meus irmãos do lado da minha mãe, família grandinha, teoricamente. E meu pai já pagava pensão muito cedo e tudo mais. E ele era motorista de ônibus. E ele encontrou na fotografia era um hobby a fotografia, ele encontrou na fotografia um bico, cara. Algo que pudesse agregar na vida dele, colaborar para que ele levantasse mais recursos, né, para pagar as pensões e ter uma qualidade de vida melhor, né? E daí, conforme o tempo foi passando, a fotografia tomou expressivamente conta da vida dele, até que ele optou por trabalhar exclusivamente com fotografia. Mas, assim, começou da necessidade, cara. Sabe, a fotografia nasceu na vida da minha família de um lugar de tipo, cara, eu preciso fazer grana, eu preciso de algum jeito de conseguir mais recursos, cara. E hoje, eu vejo tudo que poderia ter acontecido diferente se meu pai não tivesse encarado esses desafios dessa maneira, sabe? Ele era um cara muito foda, altruísta, um cara muito positivo, assim, sabe? Ele também era bravo, exigente, quem conhecia ele sabia. Mas ele era muito, assim, de tipo, determinado, vou fazer, vai acontecer e é isso. Ele era brabo. Cara, hoje o mercado, ele tá assim. Eu sou esse tipo de pessoa que acredita que o mercado não é mais para especialistas, né? Uhum. Só casamento, só ensaio ou só alguma coisa. Eu vejo hoje o mercado, para você viver bem do negócio, tem que ter mais de uma área.
hoje, como é que você enxerga assim para você? Você acha que ainda é possível ser só um fotógrafo de casamento, entre aspas, né? Só uma área? Só um fotógrafo de estúdio? Você acha que ele vai também ter a mesma proporção assim de clientes, né? De qualidade de vida? Hoje, se você fizer só uma coisa, você vai ter a mesma quantidade de trabalhos, recursos, oportunidades? O que você acha aí? Cara, eu faço só uma coisa, na verdade. Só uma coisa. Então, como eu não tenho mais estúdio, estou reconstruindo um estúdio. Eu tive estúdio durante muitos anos, depois deixei de ter. Fiquei um período longo, né? Fiquei uns 10 anos sem estúdio. E agora a gente está retomando. Estamos na fase dos investimentos, das reformas e tudo mais. Mas eu, hoje, sou 100% casamenteiro. Eu não tenho outro recurso, outra fonte de renda que não casamento. Então, eu ainda acredito no especialista, naquele cara que entrega... se doa 100% para uma única área dentro da fotografia. Mas eu não sou nada contra diversificar de forma alguma. Eu acho que eu gosto muito de vendas, cara. Né? Então eu acho que quem vende uma coisa bem, vende qualquer outra coisa bem, né? Então eu tenho essa tranquilidade de que se ontem eu tivesse deixado de ser fotógrafo, eu não ia passar necessidade, porque eu me viro em qualquer outra coisa que eu possa incluir vendas aí como diferencial, porque me viro para vender. Inclusive, tive um período durante a pandemia que eu investi durante 2 anos num outro segmento que não tinha nada a ver com a fotografia e tudo mais. E desenrolei bem, super bem. Só que, cara, eu gosto da fotografia de casamento. Então, eu acredito que essa barreira tá meio que dentro da minha cabeça, porque eu não consigo me ver fotografando outra coisa que não casais, assim, sabe? Eu curto muito isso. Mas a gente está investindo no estúdio para que a Mila possa seguir no estúdio fotografando gestantes, crianças. Quando que você pretende iniciar o estúdio? Cara, já era para ter iniciado ano passado, a obra não ficou pronta. Dia das Mães tá aí. Então, não ficou pronta a tempo. Agora a gente está querendo aí, até esse primeiro semestre, a gente já quer estar com ele funcionando. Se Deus quiser, vai estar com tudo certinho. Mas passa assim muito rápido, cara. Eu não sei o que acontece. Esses dias eu postei um vídeo nos stories falando sobre isso. O que acontece, cara? Que, de repente, você tá... Eu falei pra Mila hoje, cara, a gente fotografou o casamento das meninas há 8 dias, 7 dias. E parece que foi ontem, tipo, o último casamento que a gente fez, esse final de semana a gente não teve. Tá passando rápido demais, cara. Então, você paga todas as contas do mês, de repente você já tá pagando de novo. Passou só 5 dias. Eu falo, nossa, acabei as contas, mas já é dia 25. Exato, pô, já teve as férias de dezembro das crianças, aconteceu agora há pouco, daqui a pouco a gente já tá rolando as férias de julho. Então, a gente vai sendo engolido pelo tempo. Né? Frenético, então, né, cara? Frenético. E hoje, a quantidade de informação que a gente tem acesso, né? Eu tenho tentado, ao máximo, diminuir meu tempo de tela, né? Para conseguir viver a vida real de uma forma mais genuína, né? Só que, voltando à pergunta que você fez, cara, eu gosto muito desse lance de compartilhar conhecimento. Eu já ministrei workshops, já palestrei algumas vezes e tudo mais. Então, eu acredito que quando eu me distanciar um pouco dos casamentos, não que eu vá parar, mas o dia que eu optar por fazer... Hoje em dia, eu faço muitos casamentos por ano. Assim, muitos assim, entre aspas, né? A gente faz um único casamento por dia, mas uma média de 55 casamentos por ano. Sem equipe, né? Só você e ela. Sem equipe. Uma média de 55 casamentos por ano. Mas eu entendo que vai chegar um momento em que o meu corpo não vai dar conta de um número tão grande de eventos assim. Então, quando eu diminuir ali para 25 casamentos por ano, 20, talvez eu consiga... aumentar o meu leque de serviços, assim, sabe? Talvez ministrar mais cursos. Cara, eu vejo você como um mentor, assim. Você tem tudo pra se dedicar a essa área, eu acho. Que honra. Pô, escutar isso do Fabiano, Não, gente. cara, você é um cara que fala bem. Você falou que teve um período que você ficou mais, né? Mais de na boa caverna. Ali, então. Tô nele ainda, inclusive, um pouco. E sair um pouco aí dessa bolha sua aí que está te limitando, eu acho, né? De você não expandir mais o que você pensa. Às vezes você pode começar com um canal no YouTube e falar o que você... Por mais que é tempo, né? Você sabe que vai exigir um tempo aí. Pô, você sabe que antes desse boom de podcast, eu tive um podcast. Teve um único episódio. O podcast. Como é que você gravava isso nessa época? No Spotify e tudo mais. Eu fui num estúdio de um amigo. Gravei no estúdio e tudo mais. Eu entrevistei o Matheus Granado quando ele era o Fotográfica Memes ainda. Ninguém sabia a identidade e tudo mais. E, cara, logo na sequência veio... Só você sabia nessa época, né? Pois é. Na sequência veio a pandemia e tudo mais. Eu interrompi o projeto, nunca mais retomei.
Mas, cara, eu tantas coisas legais que às vezes passam pela minha cabeça neurodivergente, mas no instante Olha, a coisa vem, eu tenho um ímpeto de começar, mas nem sempre dou sequência, sabe? sim. Ah, mas às vezes você pode arrumar um parceiro junto aí. Por exemplo, eu sou pessoa, para ensinar alguma coisa, eu tenho que me convencer que eu estou apto. Eu demorei 3 anos para gravar meu primeiro curso. Caraca. E o segundo curso veio 6 meses depois. Então, assim, eu demorei tanto porque esse perfeccionismo, essa cobrança interna, que quem tá de fora às vezes não tem essa cobrança. É mais nosso E mesmo, a né? gente sofre, né? Nossa, cara. Hoje eu tenho até vergonha de algumas aulas que já estão na grade, que eu sei que eu posso fazer melhor, pela qualidade que eu tenho de equipamento, conhecimento, né? E às vezes eu falo, cara, será que vale a pena eu regravar? Eu fico, às vezes, do nada, à noite em casa, eu tô lá pensando, pô, acho que eu vou regravar com a aula de flash, cara. Tá desatualizado, tem tanta coisa. Eu lembro quando eu dei a aula de edição, eu fazia a separação de frequência na mão. Hoje o Evoto faz em 5 segundos. Caraca. 5 segundos. Olha isso. A minha aula tem meia hora para uma foto. É louco, né? Como muda, né? Como essa nossa área muda em pouco tempo, né? E esse ano eu tomei a decisão de fazer um curso de fotografia de casamento, Caraca. mas não voltado para um mercado assim popular, que só quer vender. Cara, você sabe, agora você está me vendo pessoalmente. Eu gosto de falar do assunto, eu gosto de ensinar, Eu passar minha percebo, visão, pô, cara. eu brilho no olho, cara. É Isso aí, um negócio entendeu? assim que se eu for fazer algum curso, eu sempre falo pra turma, se um dia eu vender alguma coisa para você, oferecer um curso, um preset, qualquer coisa, pode ter certeza que eu coloquei energia ali, empenho, estudei, porque, cara, para eu colocar minha cara a tapa, né, assim, foi muito assim, uma luta interna, sabe? E eu tô sentindo que esse ano, por mais que o mercado tá muito, né, tudo meio igual, aquela coisa assim, maçante, né, de ver, eu não tenho mais aquele prazer em ver foto de casamento da galera, assim. Vamos inverter os papéis aqui agora. Guilherme Pontes entrevista Fabiano Franco. Manda. Você me deu uma brecha e uma conversa boa aqui pra gente. Cara, o que você tem achado, pra você que tem 15 anos de fotografia de casamento? Há pouco, enquanto a gente tomava um café, falávamos, né, sobre a fotografia de antigamente, esse compromisso de fazer uma foto bonitinha, bem feita, com um carinho. E hoje a gente, obviamente, a gente entende que as tendências elas vêm, elas vão e tudo mais. Mas o que você... Não tô aqui querendo fazer, sei lá, o demoninho que vai ficar na sua cabeça, né, para que você, sei lá, fale mal, né? Mas o que você tem achado desse conceito muito... sei lá, flechão, estouradão, aquela coisa, foto torta por ser torta, assim. Uhum. Não é aquela coisa de a composição pede uma fotografia inclinada. Não, é foto torta porque a tendência tá tremendo porque tem que tremer. A foto não pede movimento, mas eu vou tremer porque... Cara, essa coisa de Pinterest, de referência gringa, disso... Claro, eu gosto de fotógrafos Você vai gringos. falando, vai passando um filme aqui, ó. Porra, pois é, pô, eu acompanho muitos fotógrafos gringos, os russos e os ucranianos, pra mim, são os meus prediletos. Mas, assim... A galera hoje em dia, cara, o que você tem achado desse conceito de... Cara, não sei, cara. Cara, tem muitas variáveis aí que é importante eu falar como é que eu fazia antes esse estudo, como que eu executava e para responder essa pergunta. Então, por exemplo, quando eu comecei a fotografar com a minha esposa junto, eu lembro, cara, assim, ó, muito visual isso. Na hora, assim, eu vejo essa cena. Nós dois sentados no sofá, olhando um monte de casamento gringo, assim, analisando os vídeos dos casamentos. Eu falava assim, Aline, olha esse enquadramento. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tá fazendo isso porque ele quer mostrar essa pessoa, mas ele não quer perder a atenção aqui. Aí rodava, aí eu pausava o vídeo, tipo uma sala de aula assim na TV, sabe? Porque eu tava ensinando ela a fotografar do jeito que eu gosto. E a gente tinha essa discussão muito saudável, assim, ó, de analisar uma foto em 2013, 14, que eu estava engatinhando também na fotografia, mas assim, desde os primeiros anos, eu falo que a minha fotografia ela evoluiu de 2015 para frente. E foi pós-workshop do Ney na época, né, que a gente fez, que realmente foi assim um divisor naquela época. E dali eu comecei a ter essa percepção artística, assim, ou até de colocar as coisas no seu lugar, sabe? Eu precisava tomar esse choque, assim, né? E a gente parava na TV para analisar. Então, assim, olha a entrega para você se preparar para um casamento que não era um casamento que eu cobrava 15, 20 mil reais.
Cobrava meus 2, 3 mil reais. Mas eu não tava preocupado com o valor de venda, eu tava preocupado com a história que eu ia contar pra eles, sabe? É isso, cara, é a missão. O que você vai fazer ali? Por que você tá ali? O que E você aí, meu quer amigo, fazer olha aí, é doideira. por meio da sua foto? Então, assim, quando a gente se entrega, é muito pessoal, né? É muito forte, assim, esse desejo de entregar uma foto que vai chacoalhar a noiva. E eu percebo que eu ainda tenho não tanto igual antes, eu tenho ainda essa coisa de chegar e fazer diferença para a família, mas eu perdi bastante. Até porque eu não sinto, não é mais recíproco essa entrega. Porque às vezes eu tô tão empolgado, mas eu não consigo sentir da turma essa empolgação. Os convidados parados, aquela cerimônia mais robotizada, sem emoção. Quando eu tenho... Baita teatrão tá acontecendo. É muita firula, muita firula. Os casamentos que eu fiz o ano passado, mais simples, me entregou umas fotos muito melhor que muito casamento chique aí que eu fiz. E esses detalhes que faz a gente ter o gás para continuar a ser um artista, né? E resumindo, olha para você ver, então eu resumi para você 15 anos aí. O que eu vejo hoje é uma preocupação com essa comparação entre os grandes fotógrafos que hoje dita essa regra, né? As fotos tremidas, as fotos borradas, eu sempre vejo ela como uma foto intencional. Se a gente vai borrar, ela tem que ter um motivo que ela tá borrando. Total. Não é porque o fulano fez e eu vou fazer porque tá vendendo, tá em alta. Eu não vou fazer foto para vender. O que eu mudei na minha fotografia, que eu achei que melhorou mais por eu ter mudado, é não só fazer um estilo de fotografia dentro do casamento inteiro. Eu era muito camadas, lembra das camadas? Sim, pô. E eu fiz isso aí por muito tempo e enraizou. Só que hoje eu consegui colocar a estética mais as camadas. Legal. Então eu consegui transformar isso numa beleza assim que tem mais a ver comigo. Eu sempre falo que a minha fotografia é mais melancólica. Então ela é um pouquinho mais dark, ela tem mais sombra do que luz. Você eu já vejo mais luz do que sombra. Você acha? Cara, é um complemento, né? Uhum. Então, assim, você tem a harmonia ali que eu vejo, você sabe usar um contraluz que eu gosto, cara, que, né, os espaços, a galera trabalha tudo hoje com desfoque, tudo close, né, e você consegue dar amplitude pra cena, né, traz a história, traz o ambiente, onde que as pessoas estão, que clima que tá, como é que tá ali, tá chovendo ou não. Umas fotografias de transição. Tá. E assim, sabe uma coisa que é difícil hoje? Pode reparar, a pessoa pegar uma 35 e chegar perto. Nossa. A gente não desgruda 35, né? O que é hoje? Tudo 85 de 1.4. Meu, e você percebeu, cara? Eu não sei se você percebeu. Hoje em dia, eu vejo uma galera, tipo, eles vão lá e tipo, estica a câmera e tal, e tal. Meu, antigamente não, a gente ainda faz isso, porra, vamos compor. Sentir, o que né? a gente quer mostrar, o que a gente quer trazer pra cena. Porra, ainda mais, pô, eu aprendi a fotografar na fotografia digital, analógica, eram 36 chapas, na melhor das hipóteses, né? E daí você arma, foca, clica. Enquadra, né? Foca e clica. Então, hoje em dia, claro, com a chegada das mirrorless, mais ainda, você concorda comigo que a chegada das mirrorless, inclusive, que você já vê ali tanto no viewfinder eletrônico quanto no LCD, você já vê a foto pronta, você tem maneiras de fazer. Você não necessariamente precisa um mínimo de estética, entre aspas, que você tenha, você consegue um resultado para rede social aceitávelzinho. Ainda mais hoje em dia que os fotógrafos estão cagando. A galera não sai para fazer foto para o cliente mais, como era antigamente. O meu compromisso continua sendo com quem está pagando o meu serviço ali, o meu cliente, quem está ali me contratando. A Mila, ela ficava putaça da vida. Desculpa o termo. Mas você lembra, amor? Gente, ó, minha esposa amada, maravilhosa, tímida, tá aqui do nosso lado. Assim. Eu falei para ela, eu vou falar com você em algum momento. Ela foge das câmeras. Mas antigamente você percebia que tinha os fotógrafos que saíam para fazer foto de prêmio. Né? Às vezes aquela foto da noiva babando. Pintar o fundo, né? Exatamente, exato. Às vezes a noiva vai olhar, né? Mas a foto é premiada e tudo mais. E hoje em dia eu percebo que a galera sai quero foto para impressionar na internet, nos stories, nisso, aquilo e tal. Tá fashion. Exato, cara. Exato. Só que Minha foto é fashion. Porra, eu ainda saio de casa querendo impressionar o meu cliente. Eu quero que ele veja. Mas essa foto tá tão clássica, tá tão comum. Tá, mas o que o casal sente quando ele olha para essa foto clássica e comum? Da mãe, da avó, da tia olhando, de um abraço, disso aqui. Então, eu clico pra cacete, mesmo com as minhas D750. Eu comentei até com você que eu tenho várias D750 e 3 delas já passaram de 1 milhão de cliques, hein, galera? Olha só, hein?
As bichinhas estão que estão. Só que o que acontece? Eu saio de casa, eu costumo dizer que faço ali 10% de foto, mais, vai, uns 20%. Para mim, né? Para me agradar. Agora, 80% dos meus cliques eu faço para que os meus clientes se impressionem e fiquem felizes com o resultado. Isso quer dizer que tem foto clássica? Sim, tem foto clássica. Tem foto espontânea, muita foto espontânea. Tem foto posada, tem muita foto... que eu trago com a função de o que eu quero que eles sintam daqui a 20, 30 anos. O que eles querem... O que eu quero congelar? O que eu quero perpetuar hoje? Meus casais... Ó, papo agora para quem principalmente está começando. Tá? Ó, vou aproveitar agora que o chefe está trocando a bateria. Vou falar agora com a audiência do Fabiano. Galera, quando vocês forem sair para trabalhar num casamento, para fotografar um casamento, pensem que... Olha o compromisso. Né? Às vezes é meio clichê falar isso, né? Mas você está ali perpetuando, né? Eternizando um momento único na vida do casal. Né? Então, quando é que eles vão ter outra oportunidade de reunir todas aquelas pessoas que eles amam naquele mesmo lugar, naquela mesma energia, naquela mesma vibe? Então, deem o melhor de vocês para fazer com que... Eu gosto de dizer que as artes, elas se comunicam, né? Quantas foram as vezes que vocês escutaram uma música? Quantas vezes, Fabiano, você escutou uma música num determinado lugar que você estava fazendo qualquer coisa e de repente começou a tocar uma música? Pá! Brother, aquela música tirou você daquele lugar e te teletransportou para um outro ambiente, para uma outra ocasião, para um outro período da sua vida. Arte. Aquela música é arte, aquela música é capaz de te levar para aquele outro período. Esses dias eu e a Mila, a gente saiu para comer kebab. Fazia quantos anos que a gente não comia kebab? O que é kebab? É uma comida árabe, é o famoso churrasquinho grego aqui no Brasil. Mas a nossa primeira viagem para a Europa, sei lá, quase 15 anos atrás, a gente comia kebab no almoço para poder comer uma comida mais sofisticada na janta. Então, kebab era comida de rua, comida barata, gostosinha, enche ali, gostosinha, para poder comer algo mais bacana na janta. E a gente ficou, sei lá, muitos e muitos anos sem comer o kebab. E a gente comeu num restaurante árabe aqui. E era exatamente o mesmo sabor daquele kebab que a gente comia lá fora. E, cara, aquele sabor, né? Total. Aquele sabor, cara, me levou para aquela viagem, para as nossas versões, jovenzinhos, né? A minha versão, a versão da Mila e tudo mais, conhecendo tanta coisa nova ali. Arte. A gastronomia é arte. E, cara, no primeiro dia dos pais, pós o falecimento do meu pai, a minha mais velha veio me trazer um presente e por si só isso já é emocionante. Só que quando ela me abraçou, ela passou o perfume do meu pai. Cara... Aí quebrou o homem. Porra! Ela me deu uma porrada. Porque eu já tava ali. É melhor que muito presente, né? Muito. E quando eu senti o cheiro do meu pai, eu lembrei dele, de tudo mais. Pessoas em algum lugar do mundo juntaram ali fragrâncias, fizeram um perfume, lançaram. Meu pai gostou, adotou como cheiro dele, passou a ser o cheiro dele até o fim, né? E aquele cheiro, até hoje, quando eu sinto, me leva até o meu pai. Arte. E a fotografia, brother? O que a tua fotografia está transmitindo? Eu tô fazendo fotinha para Instagram, eu tô fazendo fotinha... Porque a tendência é moda. É tão pobre isso, né? Porra! Cadê? Antigamente, a Mila sempre dizia que a fotografia, para além da estética de uma fotografia bem feita e bem fotografada, tem que ter o nheco-nheco. É isso, Camila? A Mila falava que tem que ter um nheco-nheco por detrás da fotografia. Ela tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter o creminho, né? Tem que ter o creme. Só que depois de conversar com uma noiva nordestina, ela me falou sobre borogodó. A fotografia, ela tem que ter um borogodó. Eu tava falando desse lance da fotografia ter algo por detrás, uma força, né? Invisível, mas que ela tá ali presente. E ela tem que ter um borogodó. Só que as pessoas, quantas são as pessoas que você percebe hoje, os profissionais, que têm utilizado a força total da fotografia para além da estética, da moda e do... Cara, não! A fotografia, ela tem muito mais a oferecer do que às vezes a gente tem feito ali, tirado proveito dela, né? Então, gente, para além da estética, das composições, da moda, da tendência, daqui a 20, 30 anos, o álbum de vocês ali na mesa do casal tem que ser uma joia de família e ele tem que comunicar o casal.
exatamente aquilo que eles viveram naquele período. Não é só a festa do casamento, não é só o dia do casamento, é o período das vidas deles. Eles nunca vão ser tão jovens quanto eles foram ali naquele momento, sabe? A vida estava começando ali. Pode ser que depois de 20, 30 anos eles estejam no topo daquilo que eles consideram ser o topo das carreiras deles, profissionais. Ou pode ser que eles estejam do outro lado do planeta trabalhando com alguma coisa que ainda nem existe. Sei lá o que pode acontecer, mas não importa. As versões deles, daquele momento, daquele período, as reações dos convidados, foto de gente, pessoal, foto de gente, a reação dos convidados, o clima, a iluminação, a felicidade, tá ali, você preservou, você eternizou. A gente vai fazer check-out dessa vida e os nossos trabalhos vão continuar ali. Quantas são as centenas de álbuns do meu pai que estão por aí, sabe, cumprindo a missão, o dever de perpetuar aquilo? Mas não, galera, hoje em dia tá tudo com vida útil limitadíssima. Com prazo de validade, exatamente. 24 horas no Store. É isso, a foto tem que ser bonita e legalzinha por 24 horas. Pronto, tem que postar logo, porque sábado tem outro. Aí começa aquela bola de neve, né? O que é isso, Fabiano? Isso me cansa um pouco. Então, eu já cansei bastante, né? Porra, por isso que eu fico bravo, cara. Esse desânimo, essa falta de vendas, ela vem desse desânimo, dessa crença nossa, né, interna, né? Que a gente é alimentado pela energia que está em volta. Então, assim, se você tem pessoas que estão dispostas igual a você, se eu tivesse pessoas mais próximas de mim igual a você, eu acho que eu estaria mais empolgado. Será? Você passa uma vibe boa, cara. Você passa uma vibe boa. Obrigado. E hoje a gente tem muito mais gente sugando do que colaborando, né? E eu não tô falando assim, eu não quero ser guru, eu não quero que as pessoas caem toda hora me ajudando, mas é difícil alguém do nada chegar para você e fazer isso aqui, ó, cara, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos fazer alguma coisa junto para ver se a gente fortalece. Hoje a gente tem essa limitação de não conseguir se aproximar, de falar de negócio. O fotógrafo, eu falei até no último vídeo que o fotógrafo tem um trauma de falar preço, que parece que, nossa vida, é tipo se o cara tivesse ficando pelado, né? Exato. Nossa, você cobra, eu não posso falar meu preço, tá louco? Você mora na minha cidade. Que medo é esse? E, cara, é tão legal você conversar com... Tem hora que você quer um papo de empresário, tem hora que você quer um papo artista, tem hora que você quer, cara, vamos fazer foto de filme. E tem hora que você quer papo de boteco, tomar uma cerveja e falar besteira. Meus cafezinhos aqui, o skin que você trouxe. É isso. Mas uma dica que eu posso deixar pra turma aí, que é um exercício que nem todo mundo pode fazer, mas um dia você vai ter essa condição. Um dia que você for fazer uma viagem, leva uma câmera e uma lente e fotografa como se fosse um rolê assim, ó, único para você, sabe? Sair um pouco, né, dessa coisa assim de trabalhar, né? Por isso que eu falo que todas as viagens que eu fiz, cara, as fotos têm um poder assim essa sim é bem clichê. Essa eu consigo me teletransportar para aquele lugar. E ela tem cumpre o papel dela, né? Que não tem, a gente só investiu, né? Então a gente proporcionou essa experiência. Eu consigo ver um álbum, a gente tem um álbum da Irlanda que a gente foi, que era o nosso sonho. Eu fui lá nos Cliffs. Não conheço. É uma montanha gigante que é o final da montanha, depois já é a Inglaterra, né? Não, é uma imagem assim que só olhando de perto que você vai entender a magnitude daquilo, né? E eu tenho a foto e eu consigo sentir exatamente a mesma vibe daquele dia, porque o clima tá na foto. É isso, cara. A sensação, sabe? A gente sabe colocar isso nas fotos. Então, se você tá fotografando hoje no modo copiador, no automático, quando você for viajar, você não vai conseguir transparecer essa cena, a essência do lugar, a sensação, sabe, o tato de você ver uma foto e, cara, era exatamente assim. Não vai passar, porque você não tá treinando isso no dia a dia. Então, esse treino que eu falo para vocês fazerem, de você, não precisa ser uma viagem internacional, simplesmente pega um dia com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido, pega um dia e fala assim, vamos para alguma cidade e vamos curtir, vamos fotografar como se fosse o nosso último dia fotografando. E ver o que sai, sabe? Começar a lapidar isso aí. Porque às vezes a gente fica tão automático, né? Sábado, domingo, segunda, terça, trabalhando e tal. Ó, domingo agora a gente foi, sábado, domingo a gente ficou de folga, né? Essa é uma vantagem do estúdio, né? Que eu posso ter folga no final de semana. Boa. Então, assim, sábado a gente ficou mais de boa ali, fez alguns compromissos. Domingo a gente foi ver o gato lá. Nossa. Aí depois a gente almoçou num restaurante, cara, delícia, lugar no meio, em cima da montanha, em Pinhal. Poxa. Um climinha assim. Depois a gente foi numa pracinha lá perto, ficamos sentados, igual dois velhinhos lá. Mas é bom demais. Mas, isso. cara... Meu, eu nasci pra ser velhinho, né, amor? Entendeu? É o ficar espírito sentado de na velho, frente né? de casa fazendo fofoca. Mas
o que eu vejo que está faltando é essa maturidade mesmo de querer construir uma narrativa verdadeira. Exato, cara. Eu não sei mais se tem outra explicação que eu não enxergo, assim, porque dá ranço de ver, cara, tudo isso que eu tô vendo e por isso que eu falo, às vezes você fala assim, você viu tal coisa que eu postei? Às vezes nem aparece, às vezes nem eu me interessa em ver mais tanta coisa, Total. porque eu falei, cara, vai aparecer de novo lá uma tacinha de champanhe, com a noiva com carão, com flash estourado. Fazendo aquelas poses. Aí eu não assim. sei quem é o fotógrafo, porque tá tudo igual. É moda, o cara nem sabe o que é uma alfaiataria, não sabe, não vive esse mercado de moda, mas quer fazer, acho que põe o flashão na cara da mulher é moda. Vamos pegar um corredor de hotel, fazer foto no hotel porque é moda. Sabe? Então, assim, o que E mal estudam fotografia de moda. Não, cara. Sabe? Mal conhece o Bob Wolfenson. As minhas fotos de estúdio, quando eu montei o estúdio, eu comprei os backdrop na pandemia. E, cara, eu era fissurado na Annie Leibovitz, né? Então, assim, todos os retratos dela com os backdrops, tudo, e ela também se inspirou em outro fotógrafo. É sempre assim, E cara. foi assim. E assim, a inspiração é você pegar uma fração daquilo, trazer para sua realidade, dali você criar outras coisas. Hobby como artista. Exato. Todos os meus workshops eu compro o livro do Alci Cleon lá, o Hobby como Artista, e dou para cada aluno, né? O pessoal das livrarias que gosta, né? Que a gente chega e compra uma cacetada de livro. Boa ideia. Apresentei todos os alunos com ele. Então esse livrozinho, gente, é pequenininho no tamanho, ele nasceu de uma palestra do autor, mas é muito bom. Hobby como Artista, tá? Clichê, muita gente já conhece, muita gente indica, mas pega uma porção de informações, de ideias e tudo mais, coloca num caldeirão, mexe aquilo ali, né? Ele diz que quem rouba de uma única pessoa tá fazendo um plágio, e quem rouba de várias pessoas tá fazendo arte, né? E voltando pro lance da missão, do propósito e tudo mais, né? Tem uma frase do Fábio Laubi, que eu poderia até encerrar a minha fala aqui hoje com ela, né? Guardei ela pro final. E lembrei dela agora há pouco. Que ele diz que ele não faz foto para amanhã. Ele faz fotos pro amanhã. Então é isso, cara. Você tá fazendo foto para quando? Seu interesse tá nas 24 horas pós-postagem, que o algoritmo vai levantar do seu trabalho? Você quer que daqui a 20, 30 anos, assim como as pessoas que veem as fotos do meu pai hoje, e meu pai foi embora, mas as pessoas olham para as fotos, para os álbuns e dizem, porra, o Toninho tá aqui. Ele não tá aparecendo na foto, mas ele tá na foto, do lado de lá da câmera. Ele cumpriu a missão, essa foto foi feita por ele. Então eu costumo dizer para os meus clientes, vocês estão escutando muito eu falar isso, eu costumo dizer, né? Mas é porque eu costumo dizer para os meus casais, eu gosto de quando eu tô num bate-papo, numa reunião, eu gosto de me colocar já dentro do cenário do casamento, né? Para que eu já esteja presente. Eu digo que quando a noiva estiver entrando no casamento, e estiver diante das 100 pessoas mais importantes da vida, 150, 200, seja lá quais forem, e ela olhar para o noivo ali no altar, duro, tremendo, né? E toda aquela energia, eu quero que ela lembre não, eu quero que ela note um fotógrafo gordinho de chapéu no pé do noivo fotografando a entrada dela, que ela pense, meu, que bom que o Gui tá aqui também, sabe? Que a Mila tá aqui. Não é só a equipe de foto que eu contratei ali, a galera da foto. É o Gui e a Mila. São CPFs por detrás desse CNPJ, e eles vão dar o melhor deles para que a gente tenha um registro lindo, verdadeiro, honesto, sabe, franco, imperfeito muitas vezes, porque a gente não está atrás de perfeição, mas com o compromisso de contar a verdade de cada casal e não de fazer modinha, tendência, nada contra moda, tendência e tudo mais, mas, gente, que isso seja uma fração do todo. Não pense em fazer o todo dessa maneira. O trabalho tem que ser lindo, bonito e atemporal. Sabe, quer brincar um pouquinho? Vai lá dentro dos 20% ali que eu faço pra mim também. Uhum. Mas não é o todo, né? Não queira fazer uma coisa muito genérica, não. Traga a essência de cada casal pro trabalho, que o trabalho vai ficar muito mais útil, tá bom? De coração. Não levem a mal, não, viu? É uma dica sincera. Entendeu? Porque você precisa criar um grupo de mentoria pra você? Vou fazer isso aí um dia. Eu vou tirar do chapéu. Quem sabe... Vou tirar do chapéu essa ideia um dia. Quem sabe a gente faz alguma coisa aqui, né? Chama essa turma aí. Imagina. Se alguém se interessar, Pois é. Com 10 pessoas já dá pra fazer alguma coisa aqui. Pô, ia ser legal, né? Um encontro, assim, a tarde inteira, o dia inteiro aqui. Só tirando dúvida, conversando. Troca ideia. Isso aí é mais valioso que muito congresso. Topo. Direto ao ponto, né? A gente não falou sobre isso antes daqui da conversa, hein? Vai que, né? Vai que é. Aqui tudo vira negócio, você sabe. Opa, topei. Mas é isso, cara. Eu acho que depois dessa conversa aqui, quem não entendeu a mensagem pode mudar de área, pode...
sei lá, talvez não tá afim mesmo de evoluir, né? Ou não quer aceitar essa transformação, porque a fotografia de casamento, ela tem esse poder de moldar um fotógrafo. Total. Tanto de responsabilidade, de um cara igual eu, super introspectivo. Eu nunca tinha feito um story antes da pandemia. Ali. Na escola, eu era aquela pessoa que ficava sentada e não abria a boca. Quieto. O ano inteiro. Só conversava quando era necessário. Em casa eu sou assim. Então, a Aline já acostumou comigo. Quando eu vou pro meu cantinho lá em cima, lá no quarto, lá, eu falo assim, Aline, eu vou dar uma relaxada. Ela já sabe que eu fico 3 horas sem abrir a boca. Então, assim, eu ali no meu mundo, minha cabeça não para de trabalhar, sempre pensando em alguma coisa. E a fotografia de casamento fez eu aprender a ser líder, socializar, né, a respeitar o espaço. Fui muito cabeçudo também com isso. Eu era muito seco, ríspido, e assim, era uma coisa que eu não percebia, né? E aí você vai se moldando, você vai entendendo, né? As pessoas também vão te ensinando em volta. Sim, o tempo todo. E isso você não aprende assim do dia pra noite, você não aprende fazendo só ensaios debaixo de uma árvore bonitinha. Realmente a pressão ali do dia do casamento, ela te exige, né? A ser uma pessoa melhor, um fotógrafo mais ativo, proativo. E eu não tenho faculdade. Então, assim, tudo que eu desenvolvi hoje profissionalmente, a forma de falar, tudo isso aí é um pouquinho de cada área. Um pouquinho do YouTube, um pouquinho de estar aqui com você, um pouquinho do casamento, os puxão de orelha que eu levei, né, as burdoadas que eu também passei. Então, a gente vai se moldando. E tudo isso só para postar foto no Instagram. Né? Pois é, cara. Exatamente. Então, acho que é esse final que deu para entender aí que eu acho que o fotógrafo ele tem que realmente pensar mais na alma dele, né? Naquela coisa estrutural, assim, de ser mais permanente, não passageiro moda, né? Exatamente, cara. É isso, sobre a permanência, né? E não é sobre a gente não está saindo para fazer a gente não pode esquecer que tem alguém por trás ali contratando os nossos serviços, né? Pagando, esperando de nós ali. Então, às vezes a gente sai tão, hoje eu vou fazer isso, aquilo, tão blogueirinho, né? Pô, leva Story Make para fotografar você, para filmar você, e leva isso para cá e para de fazer o que tem para fazer para ficar. Nada contra quem gosta de gravar vídeo e tudo mais, mas não esquece, cara, o porquê que você tá ali. Tá? Não, mostrar bastidor é tudo muito legal também. Eu não faço isso, eu não tenho o hábito de fazer. Não porque eu não concordo com isso, é porque realmente acaba que eu chego em casa e esqueci de, comprei um microfoninho, isso e aquilo para fazer. Quem disse que eu faço? Eu tento nada. também. Então, não tenho nada contra, mas não esquece de que você não tá ali só para fazer conteúdo, cara, para postar, para mostrar e falar de você. Você tá ali com um propósito. A luz é tão rápida, né? A gente tá numa cena assim. Exato. Então, não esqueça de cumprir o teu propósito. A gente é pequenininho dentro dessa história toda, tá? Às vezes a gente pensa que a gente é a estrela, né? E claro que tudo que a gente falou para vocês aqui não quer dizer que a gente é melhor que vocês. Ixi. Aqui é um papo sincero, né? Um rolê de uma vivência mesmo, né? Total. E com certeza, se a gente conversar com outro fotógrafo mais experiente ou não tão experiente, vai ter muita história, vai ter muito caso aí para contar para vocês. Então, quando a gente traz uma pessoa desse naipe aqui para vocês, merece pelo menos o nosso like, curtir aí, compartilha com a turma. E um cara desse nível aqui, vocês têm que valorizar e ir lá seguir ele também. Vou deixar o Instagram para vocês aí conhecerem, no Gui. Cara, obrigado, Fabiano. Queria agradecer demais a presença. Sou teu fã, você sabe disso. Eu acho que depois desse papo aqui a gente vai ter mais contato, tenho certeza. Se Deus quiser, conta comigo. Parabéns pelo estúdio maravilhoso, Gostou? pelo trabalho. Pô, o cara é um crânio, gente. E você tem minha admiração, você sabe disso. Obrigado. E não é só sobre fotografia, né? Tem tanta coisa por trás, né? E o lance de você estar aqui incentivando, né? Por mais que vocês por mais que vocês pensem que muitas vezes a gente está desmotivando, falando algumas coisas que às vezes a gente não quer ouvir, né? Mas eu acho que é importante a gente mostrar que nem tudo são flores, né? Então tem os momentos difíceis, tem as coisas legais e tudo mais, e é necessário falar, né, sobre as coisas difíceis também. E o Fabiano tá aqui para puxar a orelha, e ele tá nesse lugar, cara, você ocupa esse lugar que muitas vezes as pessoas não viam esse tipo de conteúdo da forma como você faz. Eu assisto, na verdade eu escuto enquanto eu tô editando teus vídeos, não consigo assistir por conta que eu tô editando, você sabe. Mas é muito legal a tua abordagem, o jeito que você conversa, o jeito que você traz o seu ponto de vista e tudo mais. Então pode parecer ácido para algumas pessoas, mas não perca isso não, cara.
esse é você, essa é a tua forma de compartilhar o teu conteúdo, o que você pensa, e esse é o teu diferencial. Então é isso. Parabéns, viu, cara? Obrigado. Você é fera. É e isso. obrigado, gente, por me suportar aqui. Não sei quanto tempo vai dar esse vídeo. Vai dar 1h30, tranquilo aí. Eu tava na caverna há muito tempo, aqui eu tô meio escondidinho ali. Fazia tempo que eu não conversava assim pra internet. Demorou uns 6 meses esse encontro aqui, viu? Mas deu certo, graças a Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter agregado um pouquinho que seja. Obrigado, viu? Tamo junto. Tamo Obrigado, junto. viu? Falou, galera. Beijo. Valeu.